Ok, então nós vamos analisar alguns parâmetros usando esta imagem hoje. Essa imagem que tem 5 folhas de tamanhos e formatos diferentes. Os parâmetros que nós vamos analisar nesse vídeo, a gente vai vir em Analyze Set Measurements, e os parâmetros são esses, que é o Bounding Rectangle, Feet Ellipse, Ferrets Diameter. A gente já vai entender um pouquinho mais os detalhes, o que é cada um deles. Vou começar pelo dar OK aqui na seleção dos parâmetros e vou começar a explicar um pouquinho o que é cada um deles. Então, para isso, eu vou dar um zoom aqui nessa imagem e vou selecionar, fazer uma seleção à mão livre ao redor desta folha aqui, de maneira manual. Vou apertar a tecla T para adicionar essa seleção no nosso Drawing Manager, o administrador de regiões de interesse. E agora eu vou começar a mostrar o que é cada um dos três parâmetros. O Bound Rectangle, o que ele vai fazer, ele vai pegar essa área de seleção que a gente fez e vai fazer o equivalente se você clicar em Edit Selection to Bounding Box. Então ele vai transformar aquela seleção que você fez na menor caixa retangular possível que contém aquela determinada seleção. Então aqui, se eu mostrar as duas seleções agora, né? Então você vê que a caixa retangular agora contém a seleção que a gente desenhou na menor caixa. E aí dessa caixa nós vamos tirar 4 parâmetros: a localização x e y do canto superior esquerdo, a largura da caixa e o comprimento da caixa. Basicamente isso são os parâmetros que nós vamos obter dessa medida. A próxima medida que nós vamos fazer é transformar essa seleção irregular aqui no que seria uma elipse que melhor descreve essa seleção. Então é meio equivalente a fazer o Edit Selection Feet Ellipse. Então vocês vão ver que tem essa elipse aqui agora. E então basicamente o que foi feito, eu vou colocar isso aqui, é transformar essa seleção que a gente fez à mão numa elipse que melhor se encaixa naquela seleção. E dessa elipse a gente tira outros 3 parâmetros. Um que é a medida do eixo maior da elipse, do que quase parece um círculo, mas ainda esse aqui é o eixo maior. O eixo menor da elipse, que é esse aqui. E o ângulo entre o eixo maior, o eixo principal, e a linha horizontal, ou o eixo horizontal da imagem, o eixo X. Então, o ângulo que é formado aqui é o que a gente tira. Então, a gente tem basicamente 3 parâmetros que descrevem a localização espacial dessa elipse, ou a orientação dessa elipse na imagem. E a próxima medida, que é o Ferrets Diameter, é como se a gente utilizasse um paquímetro, tá aqui o nosso paquímetro, para medir ao redor dessa seleção qual é o maior diâmetro que a gente consegue encontrar e qual é o menor diâmetro que a gente consegue encontrar para descrever essas imagens. E aí, desses diâmetros do principal diâmetro, a gente vai tirar a posição inicial dessa linha, o tamanho desse diâmetro, o ângulo entre essa linha, esse diâmetro principal medido pelo paquímetro, e o eixo X, a região horizontal da imagem. E aí a gente vai ver então essas medidas sendo feitas aqui pela imagem. Então, a maneira como eu vou fazer isso para essa seleção, eu vou aqui em Analyze, Measure. Não é aqui, eu quero clicar nessa imagem, pedir a seleção, Analyze, Measure. Pronto, agora sim. Então, se a gente de novo, se eu pegar essa seleção e fizer
a menor caixa que descreve ela, eu vou encontrar então esse retângulo, cuja posição do canto superior esquerdo está no pixel 310,39. Então, se eu for aqui, a gente vai ver que está no 310,39. A gente consegue observando a posição X e Y aparecendo aqui no cantinho do MGJ. Então, tá aqui 310,39. Ela tem, então, uma largura de 77 pixels e o comprimento de 80, no caso a altura, o comprimento de 86 pixels, que é o que está mostrando aqui. Então, com esses 4 números, a gente consegue basicamente desenhar essa imagem, esse retângulo que contém aquela área de seleção original aqui nessa imagem. O próximo parâmetro que a gente vai então medir então seria os parâmetros da elipse. Então a elipse, né, o eixo maior tem 84 pixels de comprimento, o eixo menor tem 74 pixels de comprimento e o ângulo formado entre esse eixo e o eixo X, a linha horizontal da imagem, é de quase 60 graus. O próximo parâmetro que a gente vai ver, então, né, então voltando para a nossa imagem original, é como se a gente tivesse então pegado o paquímetro e tentar medir ao redor de toda a imagem quais são os eixos maiores e menores. E o maior eixo, ele tem então medida de 86, quase 87 pixels. Ele começa, essa linha de 87, quase 87 pixels, ela começa na posição 332, 123. Então, se a gente for mais ou menos aqui, deve ser por aqui, assim, eu já vou mostrar onde está essa linha. É onde ela começa e ela deve ter uma medida então de 86 pixels atravessando a imagem. Essa é a medida maior que o paquímetro consegue medir ao redor dessa seleção. Existe então aqui a medida do menor eixo medido nessa imagem. Então o menor eixo que o paquímetro consegue medir deve ser algo por aqui assim. E o ângulo formado, então, entre essas medidas desses dois eixos, que aqui no caso deu 67,8. Então, para demonstrar aqui onde está a medida do maior eixo do paquímetro, eu vou usar um macro aqui. Não se preocupem com esse macro, a gente vai ver coisa melhor sobre ele em outro momento. Fechando o macro. Então, aqui o que esse macro fez ele me ajudou a encontrar, como se eu pegasse o paquímetro então ao redor dessa imagem de seleção toda, encontrar que a maior medida da seleção é essa linha que está em vermelho aqui, que agora foi registrada ali na imagem. Então esses são parâmetros que a gente consegue utilizar e podem ter diversas aplicabilidades de acordo com o que você estiver medindo ou a imagem que você estiver medindo. Então, tal como a gente fez no vídeo de medidas diárias, eu vou fazer agora, então, a medida agora de todas essas folhas dessa medida multiparamétrica, usando o Bounding Rectangle, o Fit Ellipse e o Ferrite Diameter para cada uma dessas 5 folhas. Então, essa é uma imagem RGB. Eu vou converter ela para uma imagem 8-bit e vou utilizar então a ferramenta de Threshold, ferramenta que eu vou conversar um pouco mais detalhe num outro vídeo. E agora eu vou utilizar o Threshold para selecionar basicamente as minhas folhas de interesse. Então, eu volto daqui, eu consigo então selecionar todas as folhas. Eu vou talvez colocar um pouquinho mais, ainda não tinha que estar selecionando tudo direitinho. Pronto, está selecionado. Eu vou agora passar aqui para Black and White e vou aplicar essa seleção. Então essa imagem agora é uma imagem que está representada com os valores 255 ou 0, então, ou seja, é positivo e negativo, falso e verdadeiro. Vou fechar essa imagem e agora eu vou pedir para
assim, Programmer DJ para preencher esses espaços em branco aqui, que é para preencher os buracos que tem ainda dentro da minha seleção, para que essas áreas sejam consideradas na hora de fazer a medida. Então, eu vou em Analyze, Process, Binary, and Fill Holes. Você perceba que esses pedacinhos pretos foram preenchidos. E agora, o último passo que eu vou fazer é Analyze Particles. Tá. Aqui, o que eu vou fazer, eu vou pedir para ele analisar apenas partículas que têm uma área acima de 1000, é um número arbitrário que eu estou usando por agora. Eu vou pedir para excluir as coisas que estão nos campos. Estou pedindo para limpar qualquer coisa que esteja na janela de resultados, que não existe, então não vai fazer nada. Clear Results, que vai limpar a janela de resultados, e para mostrar os resultados. Eu também estou pedindo para adicionar todas as seleções que ele fizer no Drawing Manager, no administrador de área, e vou pedir para gerar um resultado de outlines, que é para mostrar as folhas que a gente selecionou. Quando eu clicar no OK, então aqui aparece, né, folha 1, 2, 3, 4 e 5, são as folhas que a gente analisou nessa imagem, e aqui está a tabela de resultados. Então a gente pode verificar ainda abrindo o arquivo novamente. Então, aqui está o arquivo original, o arquivo que a gente fez a seleção de threshold, as áreas que foram encontradas, e aqui estão as medidas de cada um deles. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui nessa imagem aqui, né, e a gente pode ver agora a folha 5 está selecionada aqui, a folha 4 tem essa seleçãozinha, a folha 3, folha 2 e a folha 1. Para cada uma delas aqui, uma coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar então o diâmetro maior, que foi medido com o paquímetro. Então, como se eu estivesse utilizando agora o meu paquímetro, eu vou fazer esse desenho em cada uma das imagens utilizando esse macro aqui. Então, eu vou voltar para a minha imagem, desenhei aqui a medida do paquímetro aqui. Agora vamos na folha 2, a maior medida, na folha 3, na folha 4, na folha 5. Então essas linhas vermelhas, elas são equivalentes à medida do ferret. Esse aqui, as medidas de ferret, são essas linhas vermelhas. A gente pode conferir uma delas, então eu vou dar um zoom de novo nessa folha aqui. Perceba que tem um pouquinho de erro aqui no meu threshold, porque ele considerou a sombra aqui, mas isso é um detalhe que a gente pode discutir depois. E eu vou agora fazer uma medida aproximada do que seria essa linha em vermelho. Então eu selecionei essa linha, vou apertar a tecla M para fazer uma medida, e aí dessa medida, então o que me interessa foi essa, é o dado da minha medida. Ele adicionou aqui uma coluna que é a medida de 95,4, e claro que com os ajustes feitos assim, tem um erro de ponto alguma coisa, mas isso basicamente pode perceber que é então a medida do ferret, que é o que tinha sido medido. Aqui a gente pode comparar, essa aqui é a folha 1, o ferret, ou seja, o diâmetro maior, medido por paquímetro é de 95 pixels, e equivale então aqui à medida que a gente acabou de conferir. Então é isso. Nesse vídeo a gente pode observar qual é a utilidade então do bound rectangle, ou o que é a medida de bounding rectangle, então as medidas que saem de lá, as medidas de elipse a partir da sua seleção, e as medidas dos ferret diameter, que é a medida basicamente feita do paquímetro ao redor da sua seleção de interesse. Então é isso por hoje. Até mais. Tchau.